Vamos fazer uma revisão do assunto da prova. Lembrando que a prova será na segunda-feira, já está marcado. Neste dia, eu vou até, não sei nem como é que vai ser, que tem aula síncrona, mas eu posso dar aula síncrona apenas para tirar dúvida de vocês. Vou estar à vontade na segunda-feira por algum período e depois eu dou um tempo para vocês fazerem a prova. A prova ela vai ser pelo Google Meet. Então, vamos lá. Aí na nossa aula hoje é de literatura e nós vamos ver aqui um pouco de literatura que tem apenas algumas imagens. O mundo e a realidade podem ser fenômenos objetivos, mas os olhares que recaem sobre eles são subjetivos. Van Gogh, Noite de Estrela. Então, por meio da palavra, o homem fez registro de ordem documental e prática, firmou acordos e contratos, enviou mensagens, colecionou informações. Então, vamos ver agora um pouquinho sobre o que é a literatura. O texto literário é carregado de novos sentidos, pois é sempre uma criação, uma ideia, um sentimento, uma história, pode ser transformado em texto. Aí, denotação, que é o sentido real, e a conotação, que é o sentido figurado. Organizá-los em verso ou em prosa, explorar as características do gênero narrativo. Então, nós vamos ver aqui, aí tem as sílabas. Para quem não sabe como é que conta as sílabas, eu acho que vocês estudaram isso no primeiro ano. Eu não vou dar aula desse assunto mas é só para vocês terem uma ideia. Aí nós temos a literatura portuguesa, o quadro, e nós vamos falar hoje que são as 3 primeiras escolas literárias mundiais do mundo e que também teve em Portugal, porque a gente só estuda literatura portuguesa e literatura brasileira, a gente não estuda a literatura de outros países. Tem algumas informações sobre a literatura africana, que nós podemos estudar de alguns países africanos que falam a língua portuguesa. Então, vamos falar da primeira escola literária, que é o trovadorismo. Foi o primeiro período da literatura portuguesa. Aí nós temos aí a Cantiga da Ribeirinha, ou de Paio Soares, de Taveiroz, ou é o marco inicial da literatura portuguesa. E o sistema feudal, teocentrismo e trovadores, que é os autores das cantigas. Porque neste período os versos, as poesias, elas eram cantadas. E aí esse pessoal que escrevia e que cantava eram chamados de trovadores. Por isso que o período dessa primeira escola literária foi chamado de trovadorismo. As cantigas elas podem ser classificadas em 2 gêneros, o gênero lírico e o gênero satírico. No gênero lírico, nós temos as cantigas de amigo e a cantiga de amor. No gênero satírico, nós temos as cantigas de escárnio e a cantiga de maldizer. Cantiga de amor. As cantigas de amor, elas característica, o lírico é masculino, a mulher é superior socialmente, o amor é sem correspondência e a origem é provençal, sul da França. Aí nós temos um exemplo para você saber que diferenciar a cantiga de amor para a cantiga de amigo. Você vai ver que sempre a pessoa que fala, que é o eu lírico, ele é masculino, é um homem que se declara para uma mulher. E geralmente a mulher é um indivíduo superior ao homem, quer dizer, faz uma classe social superior. Ela é rica, da nobreza, e ele não, é um homem mais simples. O amor não é correspondido, costuma ser um amor platônico. E a origem dessa cantiga aí foi provençal, do sul da França. Aí nós temos um exemplo, a formosura, suas sem falhas, que nunca um homem viu tanto, para meu mal e meu quebrante, como entre as pedras o rubi, o melhor sois de quanto vi. Vocês podem observar que a linguagem é um pouco diferente, nós estamos falando de um português lá.
ainda arcaico, mais antigo, e além disso é Portugal, bem diferente da nosso português hoje, atual. Cantiga de amigo, a característica lírico é feminino. A mulher é campesina, quer dizer que ela mora no campo. O lamento da ausência do amado, o amor é possível, a origem da Península Ibérica. O primeiro lá nós vimos que a origem era do sul da França e era a origem provençal. Mas aqui já é da origem da Península Ibérica, que é onde surgiu os países de Portugal e Espanha. Aí nós temos aí, o eu lírico é feminino, quer dizer que é um personagem aí, o que fala é uma mulher, e ela é uma mulher simples do campo, e que o amor dela não é impossível, um amor realizado, só que ela perdeu o amado foi embora, pode ter sido ir para as grandes navegações e não voltou mais. Aí ela diz assim: por Deus, coitada, vivo, pois vem meu amigo, pois não vem, que farei? Na época, amigo era namorado, amor, mas ele chamava de amigo. Então, cantiga de amigo, vocês viram, eu lírico é feminino. Se eu pedir numa prova para você identificar, você vai fazer a leitura. Se você ver que quem está falando é um homem e o amor é um amor impossível, é uma cantiga de amor. Se o eu lírico, se a pessoa que fala é uma mulher, que fala para um homem que foi embora, que abandonou, aí já sabe que no caso aí o eu lírico é uma cantiga de amigo. Cantiga de escárnio, como eu disse que tem as cantigas satíricas, elas podem ser de escárnio e maldizer. A cantiga de escárnio, a característica ela é indireta, o uso de ironia e de equívoco. No caso aí, quando se fala indireta, quando você fulano jogou indireta, é quando fala diretamente, fala um defeito, faz uma crítica, porém não identifica, não diz quem é a pessoa. Aqui diz: o que vejo agora já foi profetizado, por 10:05 os sinais do fim. Anda neste mundo tudo misturado, faz-se peregrino o moro ruim. Então você viu que está criticando alguém, chamou de ruim e tudo, porém não disse o nome da pessoa. Então aí é uma cantiga de escárnio, que é uma cantiga satírica que fez crítica indireta, não disse. E a de maldizer? A de maldizer é a sátira direta, sem disfarce, sem intenção difamatória, palavrões e xingamentos. Essa aí ela já diz: ai, dona feia, afasta-vos de queixais, de que nunca vos logo o meu trovar. E uma estrofa vos quero dedicar, em que louvado de toda maneira sereis tal o meu louvor. Dona feia, velha e gaiteira. Aí falou de dona, não dá para saber quem é a pessoa, mas provavelmente essa dona aí é a pessoa do qual eles estão se identificando. E vocês viram palavras difamatórias, de baixo calão mesmo, xingamentos, palavrões, coisas assim mesmo para humilhar. Então, isso aí é a poesia que é a poesia de cantiga de maldizer. Agora vamos os cancioneiros de ajuda, tem o cancioneiro da Vaticana e a da Biblioteca Nacional. Agora nós vamos falar do humanismo. O humanismo é uma outra escola literária, a próxima. Comigo me desarvim, eu posto em todo perigo, eu posso viver comigo e nem posso fugir de mim. Com dor de gente fugia, antes era assim crescesse, agora já fugiria de mim, sabe? De Miranda. O contexto histórico aí é o antropocentrismo, o bifrontismo, o declínio da organização feudal, as grandes navegações, a ascensão da burguesia e o desenvolvimento do comércio. Enquanto o humanismo ele é teocentrismo, que vem ter Deus como centro, já isso aqui é o antropocentrismo, que é
o homem como centro, e aí o período das grandes navegações. Aí tá divulgação da cultura, aparecimento da imprensa, poesia palaciana, separada da música, quer dizer que aí já não é mais como o trovadorismo, que as poesias eram cantadas. Aqui já a poesia ela já é separada da música. Os temas são de circunstância, de contradições amorosas. Tem métricas, redondilha menor e redondilha maior, que redondilha menor são de 4 sílabas e a redondilha maior são 7 sílabas. O principal representante deste período é Fernão Lopes, primeiro cronista mor do reino. Quer dizer, esse aí é um fato mais histórico. Cancioneiro geral de Garcia Rezende. Gil Vicente é o maior representante aí do período do humanismo. Ele foi um dos maiores, o primeiro escritor assim, de teatro, né, da dramaturgia do mundo. Ele nasceu por volta de 1465, não se conhece sua formação escolar, mas deve ter frequentado alguma escola do tempo. Pelo menos deve ter sido orientado por algum religioso culto na sua adolescência. Ele escreveu muitas obras, Monólogo do Vaqueiro, Floresta do Engano, A Farsa de Inês Pereira, O Alto da Barca do Inferno. Acho que vocês já ouviram falar na Alta do Barca do Inferno. Os meninos gostam muito de fazer teatro com essa obra aí. Criador do teatro português alegórico. Teatro de Gil Vicente provém de uma tradição do fim da Idade Média, afastando-se também totalmente dos princípios do teatro clássico. Concentração, princípio de 3 unidades, ação, tempo e lugar. Alto da Barca do Inferno. Gil Vicente caminha para a ampliação dos temas, para o aumento da população do palco, para uma duração cada vez maior de ação e para mais audiciosa justaposição de lugares. Abre a cena a todas as classes sociais e pratica os maiores liberdades na construção das situações e no uso da linguagem. Renascimento do século histórico. Sá de Miranda traz a medida nova para a Itália. Aí depois já vem uma nova escola literária, que é o classicismo. A medida nova, ela quando você escutar a medida nova, está se falando dos versos decassílabos, formas fixas, que é o soneto, temas clássicos e o teatro, que é comédias e tragédia. O antropocentrismo, o homem como centro do universo, a imitação de autores clássicos como Homero, Virgílio e Ovídio, predomínio da ciência e da razão sobre os sentimentos que justificam a linguagem que preocupa ser impessoal. Então, isso aí já é uma nova escola, que é o que nós chamamos de classicismo. Sujeição às regras rígidas do conteúdo da forma, clareza e objetividade, culto da antiguidade greco-latina e idealismo, que o homem aparece sob a marca de perfeição distante dos homens comuns, um super-herói. O amor platônico, que exalta a ideia de que o amor deve ser sublime, elevado, espiritual, puro e não físico. O uso da mitologia em que os deuses e as musas inspiradas dos clássicos gregos ressurgem para os clássicos. O amor platônico, que exalta a ideia de que o amor deve ser impessoalidade, pois o importante são as verdades universais eternas. O indivíduo particular deve ser desprezado. Temos como principal escritor aí Luís Vaz de Camões. Você está vendo aí, a gente vê que é uma pessoa tão famosa, mas a casinha aí devia ser a casa dele. A maior figura da literatura portuguesa, estudou em Lisboa e Coimbra. Poesia lírica de Camões, a poesia da medida velha e a medida nova, marcada por traços maneiristas, antecipadores do barroco. A temática do tema, o amor sensual, o amor espiritual e o amor platônico.
O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais do que bem querer. É solidário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é mesmo amor? Então você viu aí a poesia de Camões. Os temas de instabilidade do descoberto do mundo. Então nós temos aí a epopeia, que celebra um herói, o povo português, apresenta o gênero épico, que é um gênero que narra as histórias. O momento é o Renascimento, o assunto é a conquista dos mares, narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. A estrutura são 10 contos, a gente não vai ver aí. E o livro dele é dividido, esse livro aí, que é Os Lusíadas, que é um livro importantíssimo, vocês vão falar. Aí tem a divisão dele, é proposição, invocação, dedicação, narração e epílogo, que aí conta a história da viagem de Vasco da Gama, que foi o português, o que descobriu o caminho para as Índias. Ninfas do Tejo, presença da mitologia. Aí temos o Vasco da Gama, a presença do fato histórico, a presença do fato histórico, Dom Sebastião, que também foi um rei de Portugal, que ele fazia nas poesias, episódios notáveis, Baco Noturno, Vênus e Marte, nós estamos vendo aí. Também tem o episódio lírico amoroso, que simboliza as forças e veemência do amor em Portugal. Críticas às navegações e expressão rigorosa do conservadorismo. Mitologia clássica simboliza a superação e o medo do mar tenebroso. A ilha paradisíaca, surpresa de Vênus, máquina do mundo, senhor do segredo do universo. E, bom, gente, até aqui nós terminamos o nosso assunto. Tá no livro de vocês, é o primeiro capítulo. A prova de vocês será na segunda-feira. Hoje eu vou marcar um exercício para vocês fazerem, que é o final desse capítulo, que é os 3 assuntos. São 3 escolas literárias: humanismo, trovadorismo, primeiro trovadorismo, depois humanismo e classicismo, que é o renascimento, aí também chamado de renascimento. E aí eu quero que vocês estudem no livro de vocês, que é o assunto da prova de literatura. A parte de gramática vai ser concordância, que eu já ensinei concordância do verbo ser, concordância do infinitivo, uma parte de concordância nominal e também uma questão sobre entrevista, mas na verdade é mais para interpretação. Então, na hora que vocês veem, não precisa se preocupar, que não é para memorizar nada. Bom, gente, terminamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham assistido e lembrem-se, eu estou tentando começar pelo começo. Então, tenham todos um bom dia.